Pai, no nome de Jesus, nós fechamos, tapamos, costuramos toda a voz, toda a boca maligna que tem tentado trazer incredulidade, impedimento ao lançamento da semente da Tua palavra. Queremos que o Senhor tome conta de nós agora e declaramos que o Teu Espírito Santo tem toda a autoridade, toda a liberdade para agir em nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus, fica conosco, Pai. Amém. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre abuso de autoridade. O abuso é uma forma de você ir além do compromisso de responsabilidade que você tem. O abuso é uma agressão. O abuso é você usar o nome de Deus e em nome de Deus você machucar aquele que você devia proteger. É você impedir que alguém cresça em saúde, que alguém cresça espiritualmente, ministerialmente, profissionalmente, em nome de um desejo do teu coração de controle. Existe muita gente, eu, você, que nasceu debaixo de uma autoridade perversa. Os nossos pais não fizeram de propósito. Eles aprenderam assim. Os nossos pais, eles não nos maltrataram de propósito. Eles também foram vítimas. Nossos pais não construíram em volta de nós uma cadeia sem que antes eles mesmos não tivessem aprendido a fazer isso. Só que hoje eu quero mostrar algumas figuras de como a ditadura, o autoritarismo, o paternalismo, a exclusividade, a manipulação e o controle impedem você de ser aquilo que Deus chamou você para ser. Quando eu vou usar a figura de um rei canaanita, que é um dos maiores exemplos de abuso de autoridade. Tem duas figuras na Bíblia que são duas autoridades terríveis. Uma é Labão, eu já falei um pouquinho dele ontem, e a outra é o rei chamado Adonibezeque. Então eu vou colocar vocês dentro do contexto, para que vocês entendam o que acontecia naquele tempo. Diz assim: mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei, Deus está dizendo, inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Deus está dizendo que eu e você temos inimigos. O nosso inimigo, você sabe que não é carne e sangue, mas aquilo que foi escrito por nosso ensino. Aquelas coisas, aqueles inimigos que nós encontramos na Bíblia, aquelas nações, eram exemplos, eram sombras de bem-vindouros. Então toda vez que na Escritura você vê um inimigo, na verdade, perceba ali o caráter diabólico, é a maneira como Satanás opera contra a gente. Ele fala que aquele inimigo que é teu inimigo, que na verdade você sabe que teu inimigo é Satanás, é a serpente, eu vou ser inimigo do teu inimigo, eu vou ser adversário do teu adversário, e o meu anjo vai levar você às 7 nações de Canaã, mas quem vai destruir sou eu, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Quando Deus te leva até o gigante, quando Deus te leva até uma prova, quando Deus te leva até uma dificuldade, Ele que te levou, mas é Ele que vai te dar a vitória. Você só precisa confiar nele.
E o inimigo se mostra muitas vezes muito mais forte do que aquilo que você pode suportar. Porque se é uma prova de 2 mais 2, não é prova, você já sabe. A prova é prova quando é uma função que você não sabe resolver. Quando é uma equação que tem uma resposta complexa. Existe uma realidade de guerra espiritual. Juízes 3, 1, 2. Olha o que diz a Bíblia, olha como é que é interessante. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Foi proposital. O Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel. É uma prova a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que antes não sabiam delas. Pastor, por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa guerra? Deus, Ele deixa o inimigo para te ensinar a guerrear, para te ensinar a vencer. É isso que está escrito. Para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar o quê? A guerra. Você compreende agora por que você tem luta? Você tem luta para você vencer a luta. A luta é para provar Israel, mas não é para reprovar Israel, é para aprovar Israel. A luta não é para te destruir, não. Você fala, ai pastor, dessa vez não tem jeito. Não, a luta é para te dar vitória, para você saber, olha, eu ando do lado de um Deus que me capacita, que adestra as minhas mãos para a batalha. E eu quero mostrar como é que a batalha funciona dentro da autoridade, como um abuso pela figura de um rei cananeu. Abuso de autoridade, o crescimento a preço de um rebaixamento. E acharam Adonibezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adonibezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Aquele dedão que você tem no pé é o dedo polegar do pé, e esse daqui é o dedo polegar da mão. Então disse Adonibezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. Pastor, qual é a revelação que tem nesse texto aqui? Esse texto aqui é impressionante, porque esse texto vai denunciar como a autoridade maligna desequilibra o teu caminhar, impede você de reagir na guerra, impede você de lutar e vencer. Como que uma autoridade ditatorial, autoritária, arrancou do teu coração, arrancou da tua mente todas as possibilidades de você vencer. Se você entender hoje que houve um abuso espiritual na sua vida, isso vai destrancar na sua fé uma autoridade para você vencer nas áreas da sua vida que você está sendo derrotado. De alguma maneira os teus ouvidos foram tapados, de alguma maneira o teu entendimento foi perdido. Os cães de Adonibezeque, ele porém respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Você pode voltar ao texto de novo, o texto anterior? Então, do meio para baixo, então disse Adonibezeque, 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. O que significa isso? Jesus encontra com uma mulher canaanita,
O mesmo espírito de Canaã está nessa mulher. Jesus encontra com ela deixou uma filha terrivelmente endemoniada em casa, e ela vai atrás de Jesus. Os discípulos não aguentam e dizem: Senhor, despede ela, porque ela está enchendo a paciência. Jesus não responde, ela insiste, e Jesus então diz: não é lícito dar aos cães o pão dos filhos. Você não dá para o teu cachorro o jantar do seu filho, o almoço do teu filho. Cão come o que sobra. Cão não sobe na mesa. Cão fica debaixo da mesa lambendo o teu pé. Cão não cresce. Cão não vira dono de casa. Cão fica lambendo os pés dos seus senhores, dos seus donos. Os canaanitas, eles são desonrados, desprezados. Quando Jesus fala sobre não lançar as pérolas aos porcos, ele está dizendo para não dar os nossos valores a quem vai desprezar esses valores. O relacionamento de abuso de autoridade é um relacionamento do tipo dono e cão. Sai, senta, rola, deita, toma um biscoitinho. Não vai ganhar o biscoitinho. É um relacionamento onde eu mando e ai dele que ele não obedeça. Esse é um relacionamento de Adoni-Bezeque, que coloca uma viseira no cão e o cão não tem visão nenhuma. O cão aprende a abanar o rabo para o seu dono. São discípulos que são, número 1, rebaixados na sua herança e realeza. Sabe o que a Bíblia diz que você é? Rei e sacerdote. A Bíblia é a verdade. Você é co-herdeiro com Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que você é rei e sacerdote. E tem mais: ao que vencer, receberá autoridade sobre as nações. Isso é escritura. Só que quando Adoni-Bezeque é capturado, ele fala: 70 reis comiam debaixo da minha mesa, com seus polegares das mãos e dos pés cortados. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A não ser que você seja um menino novinho, que casou com uma moça muito mais velha, aí você tem uma coroa do teu lado. Fora isso, ele está dizendo que é o seguinte, querido: você tem realeza, existe coroa, guarda o que você tem, para você não perder a tua autoridade. Você tem uma autoridade sacerdotal e real. Com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. A primeira coisa que Satanás vai fazer com você, através do abuso de autoridade, é tirar de você a identidade de rei. Não é rei como quem diz: eu mando e você obedece. É alguém que exerce autoridade no mundo espiritual. A primeira coisa que ele vai sequestrar, ele vai tomar da tua vida, é o entendimento de que você tem uma autoridade que vem do trono do rei. Número 2, rebaixados da sua identidade, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados. Significa que foi decepado a tua convicção própria. Discípulos que são engessados no modelo ministerial. Um abusador de autoridade, ele boicota a singularidade. Você foi chamado para pastor. Você foi chamado para profeta. Você foi chamado para evangelista. E outros são chamados para pastores e outros para mestres. Mas o abusador, ele não permite que você seja único. Você vai ser o que eu sou.
Filhinho, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu quero ser professor. Não, vai ser advogado. Quando você crescer, você quer ser o quê? Eu quero ser motorista de caminhão. Eu queria ser motorista de caminhão. Eu achava o máximo. Eu entrava no caminhão grande ou pequenininho. Falei, eu queria ser motorista de caminhão e tocar tuba. Aquele instrumento enorme. Eu não sei tocar nem sino. Sino sabe que é fácil, né? É só puxar assim, você toca sino, né? E aí o pai, a mãe, castra o sonho e diz, não, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser político, governador. Na verdade, o pai transfere para o filho a necessidade de cumprir no filho o fracasso da sua vida. Eu queria tanto ser médico, não podia, então meu filho vai ser médico. O abuso de autoridade, ele mutila o ofício sacerdotal e castra a identidade. Retira a identidade da pessoa, mutilar o polegar. Preste atenção nisso agora, isso é importante. Imolarás o carneiro, tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre as pontas das orelhas direitas dos seus filhos, como também sobre os polegares das suas mãos direitas e os dedos polegares dos seus pés. A unção que Deus dá para o filho é uma unção para ouvir a sua voz, para que aquilo que a sua mão toca transfira essa unção, e aquilo onde o seu pé anda conquiste uma área, reconquiste uma área que foi tomada por Satanás, reconquiste para o reino de Deus. Quando eu arranco os polegares, do pé, eu retiro do homem de Deus, através de um abuso, de uma violência, a capacidade sacerdotal. Eu tenho conversado com alguns homens nos bastidores aqui, e eu fico assim, muito ansioso para transmitir essa questão da autoridade, para dizer para ele, do valor que isso tem, quando ele se posiciona como sacerdote e diz não. Como ele se posiciona como autoridade e diz, vai, eu te abençoo. Se você entender isso e crer nisso, você vai começar a lançar, não só sobre aquele que está sob a tua autoridade na sua casa, mas sobre a sua própria vida. Sobre a sua própria vida, você vai começar a lançar uma palavra de vitória que vai se cumprir. Se eu digo ao monte, vai e lança-te no mar, eu lanço uma palavra de impossibilidade que se cumpre, nada vos será impossível. Quando eu decepo os polegares, eu decepo a minha capacidade sacerdotal de dizer alguma coisa. É o marido que diz, não vou falar mais nada, pastor, eu já falei demais. Eu já disse, eu já expliquei, eu já ensinei, eu já briguei. Só que você nunca autorizou e nem desautorizou. Você nunca comandou o mundo espiritual. Você quis comandar a carne. Você quis convencer a carne. Você quis argumentar com a carne. Mas você nunca comunicou no mundo espiritual. Jesus, ele fala uma só vez: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqueles 12 homens do PG de Jesus expandiram o reino de tal forma que o reino das trevas não pôde suportar. E o reino que estava lá em Jerusalém semeado, chegou aqui em Palmas, no Tocantins. Por causa de uma palavra de autoridade, de alguém que sabe que tem sobre a sua cabeça uma coroa de realeza, e que trabalha no mundo espiritual com essa autoridade. Arrancar os polegares das mãos e dos pés
é perder o quê? Perder a unção. Impede de perseguir seus inimigos. Desequilibra o caminhar. Se você não tem o dedo polegar do pé, eu não sei se vocês sabiam disso. Os escravos que fugiam e eram capturados pelos feitores de escravos, eles pegavam um machado e cortavam os pés, cortavam os dedos dos pés. Isso impede o escravo de fugir. E é isso que o diabo faz com você. Corta os teus pés para você viver no cativeiro para sempre. Quem viu aquele filme 12 anos de escravidão? Quem viu? Veja esse filme. Veja esse filme. Um homem livre é capturado, é um homem feliz, ele é capturado e se torna escravo numa fazenda escravagista do sul dos Estados Unidos. E ele trabalha e sofre todo tipo de tortura e abuso nas mãos de um feitor. Mas ele devia ser livre. E um dia, um oficial chega com uma carta de alforria e diz: quem é fulano de tal? Ele diz: sou eu. Você está livre. Gente, ele larga a enxada, ele larga a escravidão, e ele vai saindo do meio daquela plantação de algodão, e o feitor de escravo vem atrás dele tentando segurar: não, você é meu, você é meu, você é meu. Ele nem dá bola, ele solta o cara, ele solta o feitor, ele entra dentro daquela carroça e vai embora para a liberdade. O que o abuso de autoridade faz? Arranca os teus polegares dos pés, te impede de caminhar, te impede de fugir, frustra a possibilidade de fugir dos inimigos, imobiliza no campo de batalha, obriga a cambalear na vida, mutila a capacidade de seguir Jesus. Pastor, eu não consigo seguir Jesus, sabe por quê? Porque você foi abusado espiritualmente. Adonibezeque, esse espírito imundo, arrancou os teus polegares dos pés. Você está sempre mancando na vida. Cadê o irmão? O irmão caiu de novo em pecado. Cadê a irmã? A irmã está fora da igreja. Vamos lá buscar a irmã pelo PG. Ele está sempre, a curva dele é uma senoide. Ele está vendo Deus. Daqui a pouco passa uma semana, está vendo cão. Está tendo visão de anjo. Na outra semana está vendo visão de demônio. A vida dele está uma bênção. Vem aqui na igreja, dá um testemunho e está aleluiado. Na outra semana está uma miséria, vou morrer, orem por mim. Foi abusado. Arrancaram, mutilaram o caminhar. Inconstância e fraquezas ministeriais. Incapaz, se você não tem o polegar, você não consegue segurar. O polegar, ele funciona como uma pinça. Ele se une a todos os outros dedos da mão. Se você não tem o polegar das mãos, você fica incapaz de entesar o arco e segurar a espada da verdade. Impossibilita agarrar as promessas de Deus, neutraliza a capacidade de combater o bom combate, mutila a firmeza e perseverança ministeriais, impede de manejar bem a espada do Espírito. Quando você sofre do abuso espiritual, você se torna fraco. Você vem aqui no culto, o pastor prega uma palavra e libera sobre a tua vida uma verdade. Você sai pela porta, dorme, você já esqueceu dela. Você não agarra a promessa. Você não consegue segurar e dizer: não, isso aqui é para mim. Querido, eu sempre falo isso. Eu creio na Bíblia de capa a capa. Você precisa crer nisso. Se está escrito que os teus inimigos vão fugir por 7 caminhos, é isso que vai acontecer. Você não pode duvidar, eu não dou nem bola mais. Você está sendo ameaçado, levanta um clamor ao Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Deus vai ser inimigo dos meus inimigos. Senhor,
fulano está sendo meu inimigo aqui, essa situação está sendo minha inimiga. Deus vai reagir, Deus vai se importar, Deus vai atacar, Deus vai lançar emboscadas, Deus vai proteger. Mas não, pastor, tem um irmão, que ele é tão desanimado, esse homem não tem só os polegares cortados, ele tem tudo, a mão dele é um cotoco, a mão dele de fé é um cotoco. Ele é tão desanimado, aí eu todo aleluiado, chego nele, injeto fé, lanço palavra, a fé vem pelo ouvir, por dar crédito à escritura, e eu falo e tal, aí ele sai dali todo feliz, no dia seguinte eu encontro com ele, e aí meu irmão, você já está vendo a luz do fim do túnel? Ele diz, estou vendo, pastor, mas deve ser um trem que está vindo para me atropelar. Ele está sempre desanimado. É gente que não consegue agarrar a palavra de esperança. É gente que não consegue perceber a verdade da escritura. Inconstância ministerial, decepa o ministério apostólico. Olha, Deus, faz assim com a mão, Deus deu uns para apóstolos, esse dedão aqui é o apostolar. Ele toca todos os outros, apóstolos, profetas. Para que Deus levanta o profeta? Para denunciar pecado. O profeta só é levantado na Bíblia quando tem pecado. Esse papo de a irmã profetiza e está dizendo que você vai ganhar um carro novo, e eu estou vendo um homem louro na sua vida, de olho azul, rico e crente. Irmã, ora, minha irmã. Olha, eis que vejo, o profeta não traz uma palavra que agrada o coração. O profeta coloca o dedo na ferida. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servir a Ele. Se Baal é Deus, servir a Ele. É gente de coração, de ânimo dobre, como diz Tiago. O profeta é levantado para o povo não se corromper. O profeta é levantado não para massacrar, acusar, isso é coisa do diabo. O profeta vem para trazer o povo de volta para Deus. Elias, ele vem para trazer o povo de volta para Deus. João Batista vem para trazer o povo de volta, para preparar o caminho do Senhor. O profeta não é fácil ser profeta, não. Lugar de profeta não é no púlpito, não. É no calabouço. Lugar de profeta é Jeremias, que caiu num poço de lama e ficou com lama até o pescoço. Profeta é Isaías, que morreu cerrado ao meio. Profeta é João Batista, que perdeu a cabeça. Vida de profeta, gente. Porque a irmã profetiza. Sai fora, minha irmã. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, crente. Mas a gente gosta de gente que venha falar coisa boa no nosso ouvido. O irmão está em pecado. O irmão está vivendo o adultério clássico. E vai na profetiza, eis que te digo que Deus vai te abençoar. Aonde que Deus vai abençoar isso? O irmão está vivendo uma mentira. Deus não abençoa a mentira. O profeta traz o homem pecador de volta para Deus com amor. Isso é profeta. Faz assim com a mão. Diga, apóstolo. Profetas. O dedo da frente, do meio aqui, o maior de todos. Evangelista é aquele que vai buscar quem está perdido. Pastores é o dedo da aliança. Pastor, o dedo da aliança, faz uma aliança. E mestre. Mestre é aquele que ensina e desentope o ouvidinho do surdinho espiritual. Existe combinação de dons ministeriais? Existe. Existe o pastor evangelista e mestre. Qual é o meu dom? Você pode ser pastor, você pode ser evangelista e você pode ser mestre? Pode. Agora, eu não conheço pastor profeta. Ou ele cuida do povo e tira os carrapichos do povo, é isso que o pastor faz.
ou ele traz o povo de volta. É incomum, mas acontece. O que o abuso de autoridade faz? Arranca o ministério. Qual o ministério? Apostólico. Você não consegue mais fundamentar. O apóstolo, ele fundamenta, ele prepara o caminho do Senhor. 3, o abuso de autoridade rebaixa a pessoa na suficiência e autonomia. Nunca estarão à altura para uma vida santa. Você nunca vai ser ninguém na igreja. O abuso de autoridade bota você, lembra dos cães de Adonibezeque? Eles ficam aonde? Debaixo da mesa. Apanham migalhas. Tudo de bom é para os outros. Alguém foi promovido, foi o outro, não foi você. Alguém foi promovido, foi o outro, não foi você. Estou sabendo que tem uma irmãzinha que ficou noiva. Pode saber que não foi você, foi a outra. Nada de bom para você é migalha. O pão com presunto e queijo fica para um. Você come pão com terra, quando tem pão. Incapaz de alcançar a maturidade cristã, não tem acesso a nenhuma grande oportunidade. Jamais, jamais, o cão jamais vai subir à mesa em pé de igualdade. O melhor é sempre para os outros. Vive mendigando migalhas. O abuso de autoridade arranca de você a capacidade, a possibilidade de amadurecer e crescer na vida. Isso aconteceu com você, sim ou não? Sim ou não, gente? Acontece. Se não acontece na vida, acontece na área da vida. Por que você não consegue vencer um determinado pecado? Ah, pastor, porque eu não tenho força. Isso é uma verdade? Ou isso foi um polegar decepado da sua mão? Por que você não consegue agarrar a verdade? Porque de alguma maneira isso foi arrancado de você. De alguma maneira. Agora, o perfil maligno de autoridade também faz com que a pessoa seja rebaixada da sua dignidade. Como é o relacionamento entre cão e dono, a mesa é superioridade que nunca pode ser ultrapassada. Se o seu cachorro, você tem cachorro? Se o seu cachorro, você bota o almoço lá para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, subir na mesa, o que você faz nele? Vai ser uma vez só. Você vai dar-lhe um safanão dele, vai dar uma varada nele, ele nunca mais vai subir a mesa. Ele vai falar, isso não é para o meu bico. Esse negócio de ser santo, esse negócio de ser crente, não é para mim. Roubaram a autoridade dele, obriga uma postura de dependência e inferioridade. Deus quer que você ore pela sua família. O que Adonibezeque fez? Não, você não. Só quem pode orar por você é teu pastor, teu líder de PG. Diz que você não é aquilo que Deus disse que você é. Diz que você não pode aquilo que Deus disse que você pode. Reproduz um estilo castrador de liderança. Qual é esse perfil maligno de abuso de autoridade? O perfil maligno quer todos aos seus pés como anões. Você vai ser um anãozinho. Você não vai crescer. Você quer ser filho de Deus? Tá bom. Mas você nunca vai crescer na fé. Você nunca vai se tornar um gigante espiritual. Você nunca vai ter uma musculatura vencedora. Prende as pessoas a ele para que não cresçam. Não compartilhe o que recebe. Os liderados vivem de migalhas. E a motivação nunca é abençoar, mas sempre está por cima. Número 2. Se coloca como rei e não como servo. Fique inconformado quando um desejo ou capricho não é atendido. Já teve chefe assim, gente? Você já teve chefe assim? Já teve pai assim? É um capricho. Ele se aborrece com qualquer coisinha. Isso não é do meu jeito. Isso não é da maneira que eu falei. Esse arroz, esse feijão que você fez não está bom. Capricho.
vaidade. Usa a sua posição como arma para se impor. Se você não obedecer, eu vou embora. Se você não obedecer, eu corto a tua mesada. Se não fizer do meu jeito, você vai ver o que te acontece. É covardia. É um homem enorme, um galalau, usando o tamanho de uma mão enorme para agredir criança. É abuso de autoridade. É ameaça. É viver debaixo de uma intimidação. 3. Faz dos seus discípulos súditos e não amigos. Há uma submissão doentia. Você já viu gente que vive um negócio chamado incesto emocional? O pai, o professor, o pastor, o líder, castrou tanto ele, que qualquer passo que ele vai dar, ele tem que perguntar para o pai. Ele está casado, ele já deixou pai e mãe, mas ele tem que voltar lá, pai. Ele não consegue dar nenhum passo. O conselho, gente, é bom. Aliás, é na multidão dos conselheiros que há sabedoria. Mas existem decisões que você tem que tomar. Existem escolhas, caminhos que você vai ter que tomar. Aquele que sofreu do abuso de autoridade, ele não consegue se libertar do líder, porque ele desrespeita a individualidade, agride a liberdade e abate a própria autoestima. Então, o que é um abuso? O abuso é uma distorção da autoridade. Mutila a vida ministerial, impõe miséria espiritual, arranca a identidade vencedora, desequilibra a caminhada cristã e retira a firmeza para o combate. Eu vou passar rapidinho, que eu tenho mais 4 minutos. Os extremos da cadeia de comando de autoridade. Número 1, ditadura. Quando é que você percebe que uma pessoa é um ditador? Quando o líder anula no discípulo a capacidade de ouvir a Deus. Quando o teu líder, ele quer que você tape os teus ouvidos para ouvir ele, esse líder é um ditador. As minhas ovelhas ouvem a minha, o verdadeiro líder é aquele que faz a igreja ouvir a voz de Deus. O verdadeiro líder é aquele que faz a igreja desentupir os ouvidos para ouvir ao Senhor. Existe um pastor. Gente, a igreja presbiteriana é uma igreja seríssima. Eu fui formado num seminário interdenominacional, mas o pastor presidente presbiteriano é uma igreja séria. Um pastor americano presbiteriano chamado Jim Jones começou a pregar e fazer bobagem nos Estados Unidos. A igreja presbiteriana tirou dele o sacerdócio. Ele saiu da América e construiu uma comunidade na Guiana, aqui na América do Sul. E ali ele anulou, ele tapou, ele obturou o ouvido de quase 1000 pessoas. E o poder saiu das mãos de Deus, a verdade saiu, em vez de estar na palavra de Deus, se absolutizou nele. Ele se tornou uma espécie de papa. Eu sou aqui a ponte com Deus. Quer falar com Deus? Fala comigo. Isso é ditadura. Sabe o que aconteceu no final? Para encurtar a história, ele levou quase 1000 pessoas ao suicídio coletivo. Eles tomaram a ceia com veneno. O que acontece quando o ditador é o líder? Você não ouve mais a voz de Deus, você só ouve a voz dele. Número 2, quando o ditador, ele manipula e controla, ele anula a capacidade da ovelha tomar uma decisão. Uma tentativa de controlar com desonestidade.
ai daquele que me desobedecer. O Senhor vai te amar. O homem quer sair da igreja, ele tem que ir embora, o ministério dele não é aí. Ele manipula com ameaça. Se você sair daqui, a sua vida não vai prosperar. Usa pretextos espirituais que camuflam intenções de controle. Ainda mais se o irmãozinho for rico. Não posso perder essa ovelha de jeito nenhum. O jovem rico vai falar com Jesus. Jesus diz: olha, mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um homem confia nas suas riquezas entrar no reino dos céus. E o menino foi embora e nenhum discípulo foi atrás dele não. Hoje, o que o irmão é rico? Peraí, não é bem assim. Vem para a minha igreja. Entra aqui. Se você não quiser seguir esse modelo de santidade, você pode pecar de vez em quando, você pode continuar com os teus vícios. Que é isso, gente? Tem igreja que tem artistas se convertendo, só crente, mas continua fazendo filme pornográfico. É crente. Que modelo é esse de santidade? O evangelho não precisa disso. Aliás, tem uma história muito interessante. Não sei se é verdade, mas eu vi e vou passar do jeito que eu vi. Diz que um pastor foi pregar na igreja de outro pastor e chegou no aeroporto, desceram, o pastor recebeu ele no aeroporto, eles entraram no carro e estavam indo para a igreja. No meio do caminho pararam num sinal, um assaltante chegou e falou: é um assalto, desce do carro. E aí um pastor motorista saiu, e o pastor convidado saiu também. Ele: só um instantinho que eu vou pegar minha Bíblia. Ah, você é crente? O ladrão perguntou. Falou: sou. Ele falou: eu também sou crente. E diz que rolou um Pai do Senhor, irmão. Ele falou assim: ó, pai, vamos embora, entra aqui no carro, que nós temos aí, pera aí, que isso aqui é papo de irmão, não se mete não. Os dois ladrões começaram a repetir: faz o seguinte, vou levar o carro, mas amanhã de manhã cedo vai na praça tal, que o carro vai estar lá. E o ladrão foi embora com o carro do pastor. No dia seguinte, quando o pastor chegou, foi na praça, o carro estava lá. É de que o pastor chegou na igreja, é desse tipo de ovelha que a gente precisa. Crente de palavra. Extremos da cadeia de comando. Autoritarismo. O líder exige submissão sem nenhum questionamento. Ou seja, a cadeia de comando é baseada no medo. Quando você tem medo do teu líder, esse líder provavelmente exerce um abuso à autoridade. O relacionamento é superficial e falso. A autoridade não é questionada. Produz críticas pelas costas. Ninguém tem coragem de chegar para ele e falar: pô, pai, isso está errado. Se o teu filho mente para você, provavelmente ele tem medo de você. Você está reagindo autoritariamente. E ele então esconde as suas intenções. E de repente você é surpreendido com uma: por que você faz isso? Por que você não me falou? Por que você não me avisou? Porque ele tem medo de você. Exclusivismo. 4. O líder não permite receber de outra fonte. Eu sei que aqui tem gente, tem pessoas de outras igrejas. Tem gente, que acontece comigo, que vai no culto de libertação na nossa igreja sexta-feira, e que vem para o atendimento e fala assim: pastor, meu pastor não pode nem saber que eu estou aqui. Sério? Há um convite, você tem um ministério, e eu convido você para você ser pastor na minha igreja, para você ser líder de louvor na minha igreja. E aí o seu pastor não libera. Eu tenho você comigo, e aí você fala: pastor, eu quero trabalhar em outro ministério. Eu digo: não, você vai ficar aqui. Não sai daqui porque eu não te abençoo. Exclusivismo. E o último, paternalismo. O líder superprotetor e possessivo, ele vai permitindo
como eu sou um paizão, eu não corrijo direito, eu permito que você viva em alguns pecados, eu estabeleço assim uma relação em que eu sou muito condescendente, trato os discípulos sempre como, tadinho, também ele se converteu agora, ele tem só 10 anos de fé, trata todo mundo e quer se meter na vida de todo mundo. Já viu pai se metendo na vida de filho casado? Já viu isso? Não, filho, chega, já emancipou o menino. Primeiro tenho, vinde a mim. Jesus não faz assim com a gente? Depois ele fala, agora eu vou te ensinar, vinde após mim, faz que nem eu estou fazendo. E depois ele diz, ide, vai, segue tua vida. O paternalismo, ele quer todo mundo perto dele, e não deixa ninguém crescer, amém? Vocês entenderam os perfis de autoridade, de abuso de autoridade, e como é que ele funciona na vida de vocês? Se você tem na sua mente uma lembrança de um período em que você foi castrado, e hoje você se sente como um cão de Adonibezeque, debaixo da mesa, eu não consigo prosperar nos meus sonhos e meus projetos, você foi submetido a um abuso de autoridade. Aquela pessoa que deveria te proteger e fazer você crescer, te enclausurou, te enjaulou, e impede você de você viver os sonhos de Deus. Você entendeu isso? Vamos orar por isso? Você pode ficar em pé? Eu tenho um material aqui, chamado A Cura e a Edificação do Líder, Pastor Cote. Esse livro trata sobre você que quer ser líder e quer ter uma vida saudável com Deus. É o melhor material que tem. Se você sonha em fazer teologia, você sonha com pastorado, se você sonha em ser um pai melhor, adquira esse material, A Cura e Edificação do Líder. É muito bom. Vamos orar? Feche teus olhos agora. Você ouviu tanto aqui, que tem gente que fala assim, puxa vida, eu acho que eu nasci na casa errada, eu acho que eu cresci na igreja errada. A única coisa que eu não quero aqui é que você fique com raiva da autoridade, e talvez você vai ter que perdoar a autoridade. Talvez você tenha descoberto que você viveu a vida inteira debaixo da mesa como um cão, comendo migalha, onde o melhor fica para os outros, o filé mignon para os outros, para você nem o osso. Talvez você tenha aqui entendido por que a tua vida é cheia de altos e baixos, por que você não cresce ministerialmente, por que sua vida não liberta, porque de alguma maneira os seus polegares das mãos e dos pés foram decepados. Por que você perdeu a sua autoridade? Porque você foi rebaixado da sua realeza. 70 reis debaixo da minha mesa, com os polegares das mãos e dos pés cortados, comiam migalhas. Para onde Deus te chama? Para um lugar onde você vence Adonibezeque. Deus quer que você cresça, e quer que você se torne um homem maduro, na estatura do varão perfeito. Se você reconhece na sua vida qualquer tipo de abuso de autoridade, seja em casa, seja na sua vida pessoal, seja o próprio marido faz isso, a própria esposa diz para o homem que ele não pode ser, isso não é para você, isso é para os outros. Talvez você tenha recebido uma palavra de um líder espiritual que castrou o teu sonho. Se hoje você quer vencer isso e prosperar e largar de mão e vencer esse espírito castrador de abuso de autoridade,
Talvez você mesmo tenha sido castrador. E agora você quer retirar esse abuso da vida de quem você abusou. De qualquer forma, se de alguma maneira isso atingiu você, sai do seu lugar aqui mais uma vez. Vamos orar mais uma vez. Enquanto o Ministério de Louvor canta, nós vamos nos posicionar aqui na frente, tá bom? Pode sair do seu lugar. Vem aqui, não tenha vergonha, não tenha medo. Não se sinta constrangido. Não se sinta constrangido. Sai do seu lugar. Tu és a minha luz, a minha salvação. A ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós confiamos em ti, Senhor, e nós dissemos que precisamos de ti, ó Pai. Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações nessa tarde, ó Pai. Restaura, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. O Senhor é digno. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Deus, nós desfazemos agora, Senhor, na autoridade do Teu Espírito, na autoridade do nome do Senhor, ó Pai, todo abuso de autoridade, ó Pai, lançado sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Nós quebramos todas as correntes, todas as maldições lançadas, Senhor, todas as palavras, ó Deus, que castraram, ó Pai, os Teus filhos, ó Pai, a autoridade dos Teus filhos, ó Pai. Nós destronamos, ó Pai, todas as mesas, todas as correntes, ó Deus, que aprisionavam os Teus filhos, ó Deus. Que os Teus filhos possam perceber, Senhor, que são livres no Senhor, ó Pai. Nós ministramos na vida dos Teus filhos, ó Deus, uma palavra de bênção, Senhor, uma palavra de liberdade, ó Deus. Que os Teus filhos, ó Deus, possam sentir, ó Pai, o cuidado do Senhor, ó Deus.
Que a autoridade, ó Pai, que o Senhor tem derramado sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, sejam exercidas, ó Deus. Que haja liberdade, ó Pai. Tudo aquilo que foi lançado de maldição na vida dos teus filhos, ó Deus. Tudo aquilo que aprisionavam, ó Pai, nós desfazemos agora. Nós lançamos por terra, Deus, em nome de Jesus. Toda palavra, Pai, que de alguma forma, Pai, atrasar a vida espiritual dos teus filhos, ó Deus, que prenderam os teus filhos, ó Deus, em mentiras, em enganos, em abusos, ó Pai, sejam quebradas agora, sejam anuladas em nome de Jesus, Senhor. Ministra uma unção nova na vida do teu filho, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, querido. Nós desfazemos agora, Pai, tudo aquilo que foi profetizado na vida do teu filho, ó Deus, da tua filha, que impediu, ó Deus, que ele crescesse, ó Pai, que ela crescesse espiritualmente, Senhor. Nós determinamos a bênção na vida do teu filho, ó Pai, tudo aquilo que foi colocado, ó Pai, na mente, no entendimento do teu filho, ó Pai, que contraria a tua vontade, ó Deus, que contraria, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para eles, ó Pai, seja desfeito agora em nome de Jesus. Que os teus filhos venham crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus.